Estamos de volta para mais um Cozinha do Lorenzato, um podcast de gastronomia. Eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior da Vejinha, e a gente tem esse gostoso bate-papo semanal sobre o que rola de melhor do comer e do beber em São Paulo e também em outros lugares. Muito bem-vindos! Ela chegou a concluir a arquitetura, mas trocou a prancheta e o futuro programa de AutoCAD pelo forno e fogão. Talvez o fato de desenhar a tenha ajudado a criar massas com formato e um colorido tão bonito que se encontra na rotisseria Mesa 3, que neste ano lançou uma versão mais econômica, a loja de fábrica da Mesa 3. Resultado: a loja de fábrica levou o prêmio de bom e barato de comidinhas no Comer e Beber 2019 e 2020. Além do próprio negócio, ela também se dedica à consultoria de empreendimentos ligados à alimentação. Não fala aqui só em restaurantes, bares, é tudo. Chegou a criar cardápio até em Portugal. Ela é um fenômeno com sua incansável capacidade de produção. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio Ana Soares. Muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e vamos à nossa conversa de hoje, muito agradável, espero, né, nesse programa especial. Meu pai era um homem que gostava muito do rádio e fez muito trabalho com o rádio. Meu pai foi um rádio amador, ajudou a população, era no campo, não é? Porque ele tinha fazenda, falava no campo com rádio amador e ajudou muita gente, muito avião perdido. Meu pai teve uma rádio no centro da cidade, além de ser professor e outras coisas mais, e ter um pastifício de onde vem essa minha Inspiração. Que delícia, Ana, saber que você tem essa ligação com rádio. Eu também adoro rádio desde que eu sou criança. Eu ia nos programas de rádio da cidade que eu vim, né? Aliás, eu não ia começar falando disso. Eu, como você, sou caipira, eu sou do interior. Eu sou de uma cidade chamada Pirajuí, né? E você é de Guararapes, eu sou de né? Guararapes, perto de Araçatuba. Não, um mundão lá dentro. Quente Guararapes, quente Araçatuba e bem interiorzão mesmo, né? Eu queria entender uma coisa, você disse numa das conversas que a gente teve que você é de uma família italiana, mas esse Soares, esse sobrenome é seu, do marido, como que é? Esse Soares é o nome do marido. Interessante isso, porque eu sou Del Bianco Rossi. A minha mãe é Del Bianco, meu pai Rossi. Mas Italianos. Acabou ficando Soares, acho que um resumo, não é? Italianos. Interessante esse trecho aqui que a gente acabou ficando só com o Soares, mas com muito orgulho, porque Portugal também é meu sangue, entendeu? Quem for à Mesa 3 hoje, o que encontra nas prateleiras e nas gôndolas refrigeradas? O que a pessoa compra? Você tem que imaginar que a gente está falando com um monte de gente. Conta para quem nunca pôs os pés lá. Olha, nós temos... Primeiro, o nosso carro-chefe são as massas. Aonde eu dirijo as pessoas, primeiramente, são nas geladeiras refrigeradas com massas frescas e seus molhos. A gente tem um diferencial de qualidade nesses processos e os molhos combinando, molhos diferentes, molhos que não estão, vamos dizer assim, que não fazem muito o dia a dia. Isso eu estou falando da loja Rotisseria. A primeira loja que eu tive, a loja de fábrica, nós também vamos falar. Além dessas massas e molhos, a gente tem um trabalho no forno a lenha, que é um trabalho que eu gosto muito. O fogo é uma coisa muito especial, o sabor que isso traz para as nossas carnes, para os nossos embutidos, para o nosso trabalho é muito bonito, porque eu acho que ele dialoga com a coisa da artesania das massas, entende? Ele tem assim uma conversa com as massas, esse feito à mão. Isso também é uma coisa que a gente conta no nosso trabalho, que as massas são feitas à mão, uma a uma. Nós temos uma equipe que é treinada na nossa cozinha, é uma equipe muito animada, muito especial. Eu acho que esse ensinamento dentro da casa, ele faz um repertório muito diferente. Aí nós temos doces também, não é? Quer dizer, o nosso trabalho é um trabalho
para a casa, eu acho. Eu acho que eu desenvolvi esse trabalho para ajudar as famílias, não é? A mãe tem um pouco de molho, compra massa, ou ela faz agora, por exemplo, um porco e a gente tem um pesto para combinar com isso. Quer dizer, a nossa massa, é uma cozinha de família. Os tamanhos são de família. Você está vendo aí que a gente não tem uma coisa pequenina. Tem também umas individuais, mas a nossa força está no coletivo. Aí nós temos tortas, quiches, tortas salgadas, tortas doces, temos sorvete e também temos uma outra coisa que acho que hoje vem a calhar muito dentro da rotisseria, que é um pratinho que a gente chama de matulinha, que é um prato feito massa e molho em geral, não é? Para que você tenha isso, vamos dizer, guardado no freezer, para você comer, te retirar isso, a hora que você chega do trabalho. Eu acho que hoje a gente tem muita gente jovem, não é? Que chega em casa e que precisa de uma boa alimentação. Eu adorei o nome Matula, porque... Matula. Matula é uma coisa muito interior, gente. Pois é. É uma marmitinha pronta ali, quer dizer, é uma comida de carregar, né, Ana? É, uma comida para levar, você pode levar no trabalho, essa nossa embalagem ela vai no micro-ondas e vai no forno, é muito prático e é muito gracioso, com as nossas massas e molhos. Agora você tem 2 negócios, é o Mesa 3, que você já descreveu brilhantemente. Então, o forte são as massas, mas a gente tem lá massas com molhos, a gente tem assados que são muito caprichados. Massas secas e massas frescas, frescas também de fio, que eu gosto muito, nhoques, eu esqueci de falar, mas acho que a gente pode agregar. Perfeito. E vai se estendendo ali a quantidade de produtos. Temos quiches, tortas, tudo que eu já provei, né? A gente não só provou, como aprovou, né? A gente sabe da qualidade do que você produz e você vai até as sobremesas, ou seja, quem passar pela Mesa 3 vai ter uma refeição completa. Você criou a novidade que foi premiada por Veja Comer e Beber, é justamente a loja de fábrica. Os produtos são iguais, são diferentes, como que é isso, Ana? E como que se consegue ter um preço mais em conta na loja de fábrica? Olha, primeiro eu queria agradecer vocês, porque foram grandes incentivadores, a Veja foi grande incentivador do desafio de fazer esta massa mais, vamos dizer, de custos mais baixos, de como fazer isso, a gente que é muito exigente com essa qualidade, mas foi um desafio muito importante. O prêmio foi delicioso porque nos incentivou, trouxe para dentro da casa muita alegria para os funcionários e para a gente que acreditava que poderia fazer, que demorei para acreditar, que poderia fazer um trabalho tão especial quanto, mas mais simples. Então, o que nós fizemos para conseguir esses custos mais baixos, para que a pessoa pudesse usar muito mais vezes o nosso produto. Nosso produto quer dizer, o nosso que nós acabamos de falar, era um produto que a pessoa usa menos vezes, ele tem um preço mais alto e agora nós conseguimos fazer com que as pessoas venham 2, 3 vezes na nossa casa. Então, é muito bonito. Primeiro que você chega lá e você está dentro de uma fábrica. O fazer é das coisas lindo, mais né, lindas que a gente... Não é? Porque esse fazer, eu sempre quis mostrar esse fazer. E queria também que a nossa massa fosse uma massa mais popular. Não é? Então, nós fizemos o seguinte, nós mantemos os mesmos ingredientes. A ricota que recheia o produto da rotisseria é a ricota que a gente usa na loja de fábrica. Mas nós simplificamos os recheios, não é? Então, você tem a ricota com espinafre, a ricota com manjericãozinho, tão boa quanto, mas mais simples. E também a forma. A gente só tem, por enquanto, raviolis, porque é uma forma que também tem uma velocidade de fabricação que nos ajuda nesse sentido. Nós, lá, não pré-cozinhamos mais as massas, reduzimos a mão de obra. Nosso trabalho é baseado numa mão de obra intensiva, o que é maravilhoso para um país como esse. Eu acho que isso é muito importante. Porém, nós diminuímos um pouco, na loja de fábrica, essas passagens e esses procedimentos. Então, em vez de picar com a mão, às vezes a gente usa um moedor manual. Em vez da gente pré-cozinhar, a gente serve essa massa. Ela acaba de ser feita, vaporizamos ela com um pouquinho de farinha e ela já vai, sem
embalar, ela vai ser vendida a granel na nossa vitrine. Então você elimina alguns processos. Também as embalagens, nossas embalagens são muito caras, são lindas, são maravilhosas, São elas mesmo. traduzem um desenho, um desejo, uma intenção, mas nesse caso a intenção é a simplicidade, é o dia a dia, cozinha de mãe, de vó. Agora eu queria que você falasse um pouquinho mais, eu adorei essa história inicial, que você falasse um pouquinho mais da história da sua família, né, dos dois lados italianos, e como foi essa história de seu pai ter um pastifício lá no passado, né? O meu pai era professor, uma pessoa super inquieta, um fazedor por definição, e ele estudou em Jaú, ele era desse local, dessa região, e escolheu cadeira, chamava antigamente, foi trabalhar com o professor lá em Guararapes. E lá chegando, encontrou uma cidade, vamos dizer, calma, não era? Chegou lá, não tinha uma rádio, ele pegou, instalou um microfone no jardim para dar notícias, para falar, não é? Para fazer um cotidiano, para fazer um jornal, um dia a dia. Meu pai era também meio jornalista também. Era, meu pai foi professor, nos dava aula de ginástica no Colégio dos Padres. Ele era um homem muito ativo e teve uma serraria, porque a família da minha mãe é uma família de italianos marceneiros. Então, essa marcenaria meu pai incorporou, comprando uma serraria. Ali era uma rota, não é, de madeiras, precisava de muita construção. Então, meu pai teve serrarias, para serrarias teve fazendas, depois das fazendas. Então, é um fazedor. E entre uma das coisas que ele teve, claro, como um bom italiano, não é, resolveu produzir massas. Em Guararapes ele tinha um pastifício que chamava Pastifício Paisanella. Eu tenho ainda os papéis de estudo. Vamos ver se eu vou usar isso agora na embalagem do meu livro, de uma coisa que ainda está por vir. E a minha mãe era uma dona de casa preciosa, não é? E com ela, eu fazia os biscoitinhos nos dedinhos, enrolados nos dedinhos, não é? No dedinho, polegar, assim, essa coisa mimosa. Eu tive muito... vamos dizer, as mulheres naquela época eram muito caseiras, né? Então eu tive essa possibilidade de conviver muito com esta mulher preciosa. Minha mãe era uma mulher que cozinhava de salto alto, de colar de pérola. Minha mãe era uma mulher muito elegante, era uma modista, quase era uma modista não, ela frequentava modistas, então eu também ia muito com ela, por isso a moda na minha vida, eu acho que tem um pouco eu também tenho a moda, a arquitetura, tudo isso acho que foi um eixo dado também pela minha mãe. E como eram as refeições em casa, Ana? As refeições em casa era tudo muito caprichado, a minha mãe fazia uma salada era uma coisa, uma simples salada, era toda ornamentada, ela punha a divisão das cores, não é, as verduras, como ela combinava tudo isso. A minha mãe aprendeu a cozinhar com a minha mãe do meu pai, a grande vó Valentina, que era uma louca da cozinha, que eu acho que foi essa avó de quem eu herdei esse fazer. Então a minha mãe era essa mulher preciosa, a cozinha da minha mãe era uma cozinha requintada, delicada, não é? Então a da minha avó é mais rústica, o gesto é diferente, mas com a minha mãe eu aprendi o mundo das delicadezas e do feminino, e uma coisa muito bonita. Eu adorei isso que você falou, porque eu sempre digo para as pessoas, existe um dado, uma característica, melhor dizendo, fundamental entre a cozinha profissional e a cozinha de casa, a cozinha do sentimento. Essa para mim é a cozinha do afeto. Por mais que as pessoas digam, e eu acredito até que elas ponham uma dose de amor, elas comercializam uma refeição. E aí, quando você fala da cozinha da sua casa, você está doando mesmo, você está alimentando alguém que você quer que cresça, é uma criança, etc. E a cozinha de casa, para mim, é a cozinha do gesto, né? Não é a da técnica, é a do detalhe. Você falou isso com tanta beleza. Olha, você sabe que eu, às vezes, preciso lembrar de uma receita.
eu não lembro, às vezes, a receita. Eu começo pelos gestos, eu lembro dos gestos. Pelos gestos eu reconstruo a receita. É muito interessante isso. E eu também resolvi fazer essa cozinha familiar, que esse gesto eu gosto, esse gesto de todo mundo comer igual, não é? E quando as pessoas vão na minha cozinha dizer, eu quero 2 massas. Quantas pessoas são? Por que todo mundo não come igual? Dividir o igual é outra coisa, é outra, não é? Então... E as famílias eram assim, né? Não é? Na minha casa não tinha escolha, era tudo igual, no bom sentido. Ana, e você veio para São Paulo, eu queria saber o que te trouxe até aqui. O que você veio fazer? Eu trouxe um pai que me trouxe, que é um pai fenomenal, que achava que lá eu não tinha possibilidade de grandes estudos. Ah, foi ele que anteviu isso. E a minha irmã, eu tenho uma única irmã, que tem 7 anos a mais que eu, e que veio estudar no colégio interno para fazer música. Música? Ela foi depois oceanógrafa, uma grande pessoa nessa área, mas ela veio estudar música. Eu sou uma pessoa 7 anos mais nova que essa irmã, mas quando eu cheguei à idade de fazer um colegial, vamos dizer que não era colegial, era um clássico, um científico, meu pai me mandou para São Paulo para eu poder entrar num universo, vamos dizer, rico e no sentido de poder aprender mais. Você então veio antes da universidade, porque olha que curioso, eu vim para cá também para estudar, naturalmente não se podia estudar jornalismo onde eu estava, nem tinha um curso na época. Hoje tem uma cidade próxima que é Bauru, né, que é uma cidade bem grande, tem jornalismo, mas eu vim para fazer o curso superior, quer dizer, você veio antes. Eu vim antes, eu vim para fazer colegial e fiz colégio de aplicação. Então, eu tinha um tio que era professor no colégio de aplicação e que disse, Ana, tem que estudar no colégio de aplicação, que foi um colégio revolucionário em termos de ensino, de ensino especializado ligado à Universidade de São Paulo. Então, foi isso que eu vim fazer aqui. Um pai ousado que nos queria dar o de melhor. Entendo. E como chegou na arquitetura? Porque você se formou em arquitetura, né? Pois é, eu acho que naquela hora que você vou ser quando crescer, eu tinha várias sensibilidades, eu falei da moda, mas a moda foi uma coisa muito importante para mim, assim, com a minha mãe, eu acho que eu gostava de várias áreas, mas sobretudo, tudo estava ligado à criação. A arquitetura naquele momento, ela acolhia a dúvida, que você quando crescer, mas com um monte de sensibilidades que não sabia onde colocar. Não é? Então, eu fui para a arquitetura com antevendo um universo aberto, podia ser fotógrafa, eu tenho nas minhas relações poetas, escritores, não é? Eu acho que a minha turma foi uma turma muito eclética. Então, e teve professores fabulosos, né? Eu acho que isso... Então, entrei na arquitetura porque poderia ser um dia virar cozinheira. E qual era a escola? Eu fiz a Universidade de São Paulo. Ah, você fez FAUSP, então. Eu fiz FAUSP. Muito bem. Não é? Engraçado, porque eu fiz letras que eu não concluí lá. E é do ladinho, né? Depois mudou. As colmeias eram lá embaixo e mudou, foi lá pra cima. E depois fiz o mestrado em cinema lá na ECA, né? Na Escola de Comunicação e Artes, que é uma escola que eu amo. O desenho da sua massa não tá ligado um pouco à arquitetura? Você faz coisas lindas, você tem uma preocupação estética com a massa que raras pessoas têm. Eu sempre fico pensando nisso. O fato da Ana ser arquiteta, né? Tudo que a gente estuda e de alguma maneira a gente está usando, né? É o nosso repertório, é a nossa bagagem. Você acha que isso reflete nas suas massas? Sem dúvida. Isso esse desenho, esse primeiro desenho que agora estamos transformando, mas esse desenho é design, essa preocupação da forma, conteúdo, não é? Espaço, isso no espaço, isso como é que vibra. Vocês não têm ideia o cheirinho que tá esse estúdio. A Ana trouxe um pudim de brioche, que é uma coisa que eu amo, não sei como ela acertou tanto, né? É difícil saber que alguém gosta de pudim de brioche. Tudo bem, é um pudim de pão, entre aspas, mas uma delícia, ele tá cheirando uma delícia. Tem aqui, ela trouxe, gente, um ossobuco numa marmita, tá
tão bonita a apresentação. E eu acho que isso tem a ver com essa sua história da moda, com a sua história da arquitetura, né? Com Esse essa história cuidado caipira visual. que você falou, as marmitas. A minha mãe, quando queria descansar da cozinha, vamos dizer assim, a gente comia de marmita. Mandava buscar no hotel da cidade. Ana, você também comeu de marmita? Eu também. Isso é muito de interior. Maravilhoso, não é? Vinham as marmitas empilhadas, o cheiro, não é? Como é que eu não vou reproduzir isto? Como é que eu vou, não é? Tem gente que não viveu, mas eu gostaria de dar esse toque, dar essa passagem, não é? Pelo menos chamar atenção para um universo outro. Guararapes tinha lá muitos restaurantes, Ana? Olha, se tivesse 2 restaurantes, mas eles estavam ligados à hotelaria, olha que coisa interessante. Não havia um restaurante, uma família que abria um restaurante. Isso veio um pouquinho mais tarde, não é? Até, aliás, onde era uma serraria do meu pai, tem um restaurante famoso, que é um restaurante de bistecas, que meu pai tinha loucura pelas bistecas, ensinou a fazer, não é? E ali hoje é um restaurante famoso de bistecas, que a região toda vem comer nesse lugar. Olha que Mas não havia, minha mãe, a gente comia, fazia, a marmita vinha dos hotéis. Então, você sabe que no meu caso, tinha uma senhora que morava na mesma rua e minha mãe dizia assim, de vez em quando, vamos comer diferente do tempero da mamãe? Eu vou pedir uma marmita. E vinha aquela coisa empilhada, que era super bonitinha e graciosamente era uma coisa assim, uma comida cotidiana com um sabor diferente. Eu, por acaso, escrevi sobre comida, olha que coisa curiosa, o fato de ser do interior, né? O restaurante, é claro que tinham os hotéis que tinham lá seus restaurantes, mas o restaurante da cidade era um restaurante de uns japoneses que tinha na rodoviária. Então, assim, eu sou literalmente do posto de tropeiros. Era um restaurante de passagem, né? É lindo isso, não é? Não é demais? E como a gente depois vem traduzir isso na nossa profissão, no nosso cotidiano, eu acho isso muito bom. Você foi morar na França. Eu queria que você contasse. Isso é muito importante na sua vida, né? Enfim, falando da arquitetura, não é? E a gente, no último ano, meu marido, eu me casei, meu marido ganhou uma bolsa do governo francês, nós fomos morar na França, meu marido é sociólogo, nessa época estava muito na moda a sociologia urbana. Eu também trabalhei com Cândido Malta Campos, que fazia, vamos dizer, projeto de cidades. A cidade estava na moda, não é? E não o projeto específico da casa, da residência. E, enfim, fomos estudar lá. Eu fui, assim, acompanhante, não é? Mas foi um momento muito importante, porque foi lá que eu percebi que a cozinha poderia ser uma profissão. Então, a gente não tinha uma formação específica, como você falou, em cozinha na época, né? E lá eu percebi que eu poderia, que isto era uma profissão respeitada, admirada, né? Fiquei louca, não queria sair dos mercados, não é? Não queria sair das vitrines dos mercados, porque são dois eixos da minha vida importantes. Claro que isso teve muita terapia, isso é importante falar, sem terapia a gente não chega lá, não é? E tive meu filho lá, o meu primeiro filho, quando eu voltei tive o segundo filho aqui, estudei francês, estudei na École du Louvre, fiz assim, enfim, mas eu acho que nessa época eu tive um despertar já muito forte ligado à cozinha. Eu sempre fiz, a minha casa era sempre muito aberta para a cozinha, eu sempre gostei, todo mundo dizia, você devia fazer. Bom, voltei, não é? Ainda fiz um pouco de paisagismo, um pouco de arquitetura. Os meus filhos começaram a crescer, eu achava que não tinha roupa adequada para eles, tudo horroroso. Falava, não, vamos fazer. Chamei uma costureira, eu tinha um ateliê no fundo da casa, comecei a fazer uns parangolés para os meus filhos, que virou uma confecção, porque é tudo meio arte, tudo meio um pouco desse gesto que eu mantenho, né? Eu acho engraçado você falar de parangolé. Hélio Oiticica na cabeça, não assim, Ana. Eu acho que as roupas abriam, os joelhos eram reforçados, os bumbuns. Era uma coisa linda. A roupa era um objeto. E foi uma coisa importante durante alguns anos, mas às tantas eu me enchi. Falei, olha, eu estou cheia disso, plano Collor, não sei o quê. Me enchi de estudo e falei, eu preciso achar o meu eixo.
né? Tinha assim uma questão. Eu estava na arquitetura, eu fazia coisas lindas e belas e coisas que eu gostava, mas ainda tinha uma questão lá dentro de mim. E aí, nessas conversas com as amigas, elas disseram: Aninha, você não quer ajudar uma amiga minha que tem lá um hotel? A outra disse: olha, eu tenho um amigo que está precisando de uma pessoa que cria um pouco, ele tem uma empresa que faz pizzas, você não quer ir? Foram assim aparecendo uns convites ligados à cozinha. Eu disse: bom, eu não vou largar as coisas que eu faço, mas preciso ver o que é isso. E aceitei o convite da amiga de ir para um hotel, ajudar a fazer um cardápio. Ajudar. Isso foi a sua primeira passagem profissional? Quando eu entrei na cozinha, eu tive como é que eu vou dizer assim, baixou o santo. Entendeu? Uma iluminação, uma epifania. Nunca mais eu saio daqui. E ali eu fiquei louca. De 2 horas, falei: não, vou ficar 2 horas, faço um cardápio. Fiquei 2, 4, 6, não voltava mais para casa, fiquei louca. E foi assim que eu comecei o meu trabalho na Que cozinha. bom que isso aconteceu, né, Ana? Olha, acho que é um privilégio tudo isso, né? Quando você entrou nesse hotel, enfim, como foi essa migração? Porque até então você não tinha uma experiência profissional, né? Você vinha dessa cozinha do afeto, você tinha 2 filhos na época, cozinhava para eles, para o marido, tinha uma experiência linda. Imagina, estudar na escola do Louvre, enfim, museu de referência, você ter aquela toda noção de estética, de história da arte, enfim. E como que é essa transição? A Ana, que está cozinhando para os filhos, de repente começa a cozinhar profissionalmente. Eu acho que eu sempre soube. É muito interessante isso. Porque as minhas amigas diziam: você levava livro de cozinha para a cama. Eu lia muito, não é? Aprendi com muitas mulheres amigas, assim, ficava nos fogões, olhando sempre. Eu ia brincar, mas eu virava e mexia, estava sempre nos fogões. Quando eu voltei, eu também fui fazer um pouco a escola Vilma Covesi de cozinha, porque essa paixão precisava dar vazão a isso tudo. Então, para quem está nos ouvindo, só contar um pouquinho dessa escola, conta quem foi a Vilma, porque é uma personagem tão importante na gastronomia de São Paulo, gente. Pois é, a Vilma vamos dizer, a proprietária de uma escola, da primeira escola de cozinha. Ela fez também jornal um pouco, e acho que ela descobriu, vamos dizer, que as mulheres na época que ela abriu a escola não sabiam muito cozinhar, casavam, mas não sabiam, tinham um aprendizado de casa, mas não sabiam cozinhar. E ela era uma pessoa... É um período de uma rejeição, né, Ana, da mulher rejeitar a cozinha, né? Você viveu justamente esse período, pois né? Pois é, e acho que esta escola, essas leituras todas, a minha vivência na França, que foi bem importante também, e eu acho que tem uma coisa que quando eu leio até hoje, eu tinha pensado nisso até para falar um pouquinho com você, que quando eu leio os livros mais modernos às vezes, ou uma cozinha que está super moderna, eu digo: mas eu já sabia que isto era desse jeito, entende? Ou como que às vezes uma receita, um procedimento, como é que eu conheço esse procedimento? Ele tem um rebatimento na minha cabeça, não é? Eu acho que de observação, etc. Depois eu fiz Laurent, eu fiz... também quando eu estou fora, faço sempre coisas, ando permanentemente, por isso que falamos da nossa amiga Marirata, faço ateliês com ela. Então, eu sempre foi um aprendizado, e eu acho que é muito projeto, entende? Porque a minha cozinha é conceito também. Então, eu acho que projeto é conceito, é desejo, não é? E eu acho que se você trabalhar dentro de um eixo que corresponde com toda essa bagagem que você tem, mas eu sou uma pessoa organizada, eu sou uma pessoa de comando, eu consigo dar ordem. Você nem me conhece, eu chego na sua casa, vou começando a dar ordem, vou arrumando. Faz parte do meu jeito de ser também. Então, meu pai, este homem que foi grande comandante, acho que foi um aprendizado misto na escola, na casa, não é? E depois na minha formação. O seu primeiro trabalho profissional como chefe de cozinha foi o Bar Nabuco?
Foi o Bar Nabuco. Foram os hotéis antes, não é? Que eu tive essas experiências nesse grupo de hotelaria. Mas aí eu fui convidada para chefiar o Bar Nabuco, né? De um grupo bem interessante. É um bar que marcou época em São Paulo. Me lembro, na Praça Vila Boinha, ali, Higienópolis, né? Era com interlocutores de muita qualidade, com quem eu aprendi muito também, não é? E quando vieram as consultorias, Ana? As consultorias vieram logo, porque as pessoas gostavam muito do que eu fazia. Esse primeiro trabalho no hotel, no fundo ele foi uma consultoria. Você vem ajudar a gente a desenvolver um cardápio, você vem ver como é que os meus funcionários estão trabalhando. Será que a gente tem alguma coisa que pudesse ajudar a melhorar esse trabalho? Enfim, então eu acho que sempre foi um eixo que nasceu com esse eixo de consultoria, e eu acho que isso é desafio. Eu não podia ficar parada. Como que você vai entender os desejos, a cabeça do outro? Como é que você vai... Então, é um eixo que eu gosto muito e que me provoca muito. Você fez trabalhos bem diferentes, alguns até com alguma semelhança. Como que você olha para o lugar? Como que é essa concepção? Isso é a coisa mais importante, porque para você não fazer igual, você pode trabalhar com o mesmo ingrediente, mas o significado para cada um é diferente. Você pode ter um bolinho de arroz é sempre um bolinho de arroz, mas o bolinho de arroz, ele tem trocentos jeitos. Você precisa criar o bolinho de arroz que tenha repercussão com o seu interlocutor, com o que ele está dizendo. Não é? Então, esse é um trabalho que eu adoro. É incrível ver você falar, porque seu olho brilha, né? Essa descoberta do outro, de onde ele quer chegar. Agora, se não tiver conceito, o trabalho não avança. E você também tem que ter um interlocutor que seja ousado. A gente gosta de ousadia, a gente não gosta do mesmo sempre. A gente precisa disso para sobreviver, não é? E para casa ser especial, como você cria uma coisa especial para aquele lugar, né? A Adega Santiago foi um delírio delicioso, não é? Porque eu tenho essa cozinha portuguesa também nas veias. Então, um encontro também com o interlocutor que fala, vamos, entende? E que respeita o desenho, entende? O desenho tem que progredir, mas tem um eixo inicial ali que você precisa cuidar muito disso. Então são esses desafios que me encantam. Eu não quero fazer bolinhos iguais, eu quero sempre fazer um bolinho especial, diferente. Ana, eu tive a oportunidade de noticiar em primeira mão no meu blog algumas coisas que você fez, mas tem uma delas que sempre me chamou muita atenção, que foi o Espelho d'Água lá em Lisboa, né? Eu queria que você falasse um pouco como foi criar o cardápio do Espelho d'Água, aquela gastronomia lusófona, né? Com várias idiomas portugueses ali, né? Dentro desse cardápio. E como que foi isso, Ana? Olha, é um trabalho muito bonito, porque primeiro você tem que estudar. Nós fizemos com 2 historiadoras o trabalho, então elas fizeram um levantamento dessas cozinhas. Tem coisas que a gente conhecia, mas tem coisas que você precisa trabalhar. E tem coisas que você precisa também recriar. Esse trabalho foi um trabalho que teve muita recriar em cima, não é? Porque você muitas vezes, quer dizer, tem lá uma espécie de uma polenta que hoje é difícil pessoas todas que gostam dessa polenta, vamos chamar, como é que você transforma isso e como é que você junta gestos de vários países, jeitos de trabalhar de vários países, nessa ancestralidade, né? Tem um eixo comum entre todos os países. Isso é muito agradável, muito bonito. Isso foi um exercício muito especial. O Espelho d'Água fica num prédio histórico ali em Lisboa, perto do Mosteiro de Jerônimos, né? É maravilhoso, o prédio é maravilhoso. A ideia de um angolano, português, angolano, muito bonita, porque está sempre ligado, ele tem uma ligação com arte muito grande, ele tem lá acomodação para artistas, para residências de arte, não sei o quê. Então o trabalho foi muito especial. Agora, é difícil você manter tudo isto, né? E a distância, né? E a distância.
Então, mesmo foram para lá algumas meninas assistentes, dar continuidade, mas é difícil. Nesse caso, e também assim, você tem às vezes isso que eu te falei, a força que você tem que ter para garantir que aquele projeto vai para frente. Você não pode ter dúvidas. O seu interlocutor, ele também não pode ter dúvidas, não pode ceder. Porque mas está na moda. Olha, mas veja, em vez de você seguir um caminho que é único, particular, tá certo? Especial, não é fácil. Isso é difícil de convencer as pessoas, assim, você mostrar que tem que ter esse eixo? Essa direção? São muitos os interlocutores que eu tive, não é? Eu acho que eu tive muita sorte de gente muito compromissada com gastronomia, e são vários os fatores também, não é só isto, né? Você às vezes tem uma mão de obra, você tem difícil de conseguir entender, tem uma série de coisas que, vamos dizer, que traduzem esse projeto. Mas eu acho que a cozinha, ela tem muita força, vamos dizer, para furar esse bloqueio. Porque é apaixonante quando você dá alguma coisa para alguém comer, é um deleite, né? Então você se apaixona por aquilo primeiro. Essa é o jeito, às vezes, de convencer. Não, faço daqui, faço ali, né? Faço de 2 jeitos, faço... Então, acho que é essa a busca. A última contabilidade que eu fiz, você tinha ali mais de 70 lugares que você já tinha prestado consultoria. Você tem ideia de quantos foram até agora? Exatamente não, mas entre uns 70, mas por volta de 70, 80, eu acho que foram... Acho que é uma boa conta, não é? Agora você trabalha muito. Agora eu estou um pouquinho assim mais difícil, porque você ensinar, vamos dizer... O gesto, voltando ao gesto, como nós começamos, não é você fazer vamos dizer, você vai fazer um simples molhinho vinagrete, não é? Mas cada casa que eu fiz, esse molho, vamos dizer, se é que teve esse molho, ou se é que eu tive que, vamos dizer, de alguma forma interpretar isso para uma cozinha, tem um jeito de cortar. Entende? Ele não é só picadinho, quadradinho. Ele pode ter um quadradinho maior, menor, um losango, um diagonal, entende? O gesto também faz o produto final. Então, você precisa... É muito trabalhoso. Eu ando um pouquinho mais querendo voltar para os meus objetos principais, que são essas cozinhas que eu tenho, não é? E preciso fazer outras coisas dentro desse trabalho. Você tem os filhos, né? Qual o nome deles e algum que está te acompanhando? Como que é essa relação profissional com eles? Olha, tenho 2 filhos, Manuel, não é? Que tem 38 anos, não é? Que fez agronomia e que hoje trabalha no mercado internacional, trabalha fora do país vendendo carne, com ingrediente interessante, peixe. Ele trabalha numa empresa ítalo-francesa e trabalha nessa área de comercialização, não é? Adora cozinhar, sabe cozinhar, me liga, olha, fotografa, não é? Olha a minha feijoada, olha hoje, entendeu? A sua massa, que ainda tinha um pacotinho aqui em casa. Tem 3 filhos, mas gosta, e eu acho que assim, uma hora nós vamos fazer alguma coisa juntos nessa área. É uma pessoa com quem que eu troco muito, que conversa muito comigo. E Valentina, tem um percurso... Valentina tem 37, meus filhos foram bem próximos. Valentina fez arquitetura, depois foi fazer moda na França. Olha só, você não influenciou em nada, né? Não, e está comigo na parte de artes gráficas da cozinha, e eu acho que muito interessada na cozinha, e fez uma declaração de amor esse ano para mim, maravilhosa. Eu quero estar mais perto de você, e ontem me disse, você precisa me ensinar essa pinholata do Natal, né? Então, eu acho que eu já consegui carregar tudo isso comigo, que é uma maravilha, uma interlocutora. E ontem ela apresentou um trabalho de arte, que também ela não quer perder esse eixo, é figurinista, cenógrafa, não sei o quê, e que fez uma leitura
mistura de tudo isso, não é? Que é a arquitetura, que é a cozinha, que é o corpo, né? Fez uma performance junto, uma amiga que junto fez uma apresentação maravilhosa que hoje eu liguei para ela para dizer que eu adorei. Então, meus filhos estão comigo, são meus interlocutores queridíssimos. E no fim você tem um português e uma italiana, Manuel e Valentina. Exatamente. Que interessante. Nós vamos agora para a nossa sessão Fast Food, a sessão de perguntas rápidas para respostas ainda mais rápidas. Por que os produtos Mesa 3 são caros? Nós temos uma mão de obra. Os nossos produtos Mesa 3 rotisseria são caros porque tem muita mão de obra. Eu acho que, por um lado, essa mão de obra é importante, não é? A gente só trabalhar sem máquina, que é uma loucura, é uma das minhas loucuras. Não Ana, ter explica máquina. isso para as pessoas, porque talvez quem esteja nos ouvindo não saiba. Todo o processo de produção do Mesa 3 é artesanal, é feito por mãos. É feito por mão. Você sabe que quando eu estive na Itália fazendo um dos meus estudos, eu disse, mas eu não quero usar máquina. Ela me disse, a máquina você pode usar quando ela te der, por exemplo, a masseira. A masseira, ela ajuda, porque ela homogeneiza mais a massa. Você pode usar. Depois seguir os princípios dos recheios, não é? Das combinações, da armação da cozinha italiana. Mas é tudo feito à mão. Vamos dizer, eu até pouco tempo já falei isso para você, que eu tinha vulcões de ovos, fazia tudo à mão. Agora eu tenho uma masseira, porque as mulheres maravilhosas italianas me permitiram. Mas é tudo feito à mão, é dobrado à mão, depois tem um pré-cozimento, depois tem um esfriamento, depois as fitas são dobradas na mão também, os fios todos. Seca no tempo, não tem nenhuma ativação vamos dizer, de outra... Não tem nada técnico para acelerar a ventilação ou qualquer coisa assim. Então, por enquanto, é assim, não é? E assim que eu estou construindo a minha loja de fábrica também. É feita à mão, mas mais simplificada. Qual pecadinho não deve ser cometido ao preparar uma massa? Nunca resfria a massa depois que você cozinhou. Se ela estiver pré-cozida, você vai voltar a água temperada com bastante sal grosso de preferência, porque esse sal ele dá mais sabor na massa, e daí você escorre e já vai pôr, não passe na água gelada jamais. Não isso dê um em casa, choque. porque não dê um choque, porque isso são procedimentos de restaurante. Não é que tem que às vezes pré-cozinhar, porque não é a nossa massa rotisseria, ela é uma massa que já está pré-cozida. Então você vai finalizar ou no forno ou na água, eu como cozinheira gosto mais, mas é tudo muito rápido e não pode voltar a banhar isso em água gelada. O brasileiro já acostumou, gosta de massa al dente? Eu acho que a gente está conseguindo trabalhar todos esses parâmetros, vamos dizer, para uma boa massa, não é? Hoje as pessoas nos ouvem muito, a gente também tem nos nossos cozinhar 3 minutos, deixa al dente, para você sentir, não é? A farinha, você sentir o toque, como ela vai se mastigar, que é importante. Eu acho que a gente já conta com isso, sim. Qual foi seu trabalho mais desafiador? Olha, eu acho que construir essa loja de fábrica não foi fácil. Então, eu acho que está aí uma coisa que conseguiu nos mostrar, não é? Que ainda nós temos muitas possibilidades de ampliar. Lindo isso, ter uma loja que seja mais acessível para um público maior. Eu acho que isso estava faltando, isso estava me deixando bem inquieta, e vocês colaboraram muito nesse sentido. Você já tinha falado nisso, né? Não é um anseio tão recente, né, Ana? Você tinha essa preocupação. Eu sempre tive essa preocupação. Eu sou de uma geração bem politizada. A gente não falou isso aqui, mas eu acho que essa preocupação que eu tenho de empregar muita gente, não é? De cuidar de muita gente e também vamos dizer, de democratizar esse trabalho, de ele chegar mais longe. Olha, você não pode imaginar a emoção que esses dias eu estou passando. Porque quando eu me dou conta, a primeira vez que eu me dei conta foi muito comovente. Quantas pessoas estão com a minha comida hoje na mesa, reunindo famílias. Entende? Então isso foi assim
um choque muito grande. E eu estou ampliando isso, quer dizer, quero mais famílias juntas, que isso seja não é um gesto coletivo, não é um gesto de alimentar, um gesto generoso. Eu acho que eu tinha esse desejo. Ao longo dessa sua carreira tão exitosa, você errou alguma vez? Você sabe quando e por quê? Eu acho que a gente erra bem. Sem o erro, você não constrói nada novo. Acho que o erro traz inquietação, o erro traz desafios novos. Eu acho que eu tenho assim uma lembrança numa consultoria de eu ter ouvido mal a pessoa. O que é esse ouvir mal? Eu estava tão encantada com o projeto, eu tinha o projeto completamente na minha cabeça, eu desejava tanto fazer aquilo, que eu acho que eu ouvi pouco o cliente. Eu não avaliei que ele não tivesse preparado para aquela conversa. E então aí eu errei. Mas isso trouxe outras coisas boas nessas reflexões, quer dizer, eu sempre incentivo o erro na minha cozinha, porque é a forma da gente, vamos dizer, se rever. Então, eu acho que essa foi uma pequena deslize, assim, que me incomoda. E o maior acerto? O maior acerto? Tudo isso junto e misturado, não é? Como falar, tem casas, todas as casas traduzem um bocado de mim, não é? Uma das coisas boas que eu vi, uma vez eu fui fazer uma pessoa me fez uma entrevista falando do Mercadão, era no Mercadão, era para escrever uma frase no Mercadão. Ela disse: Aninha, as suas coisas são todas diferentes, mas a gente tem um fiozinho ali onde a gente percebe a sua mão. Então, isso é um desafio de você estar fora, né? De você não aparecer, mas você estar presente. Tem uma coisa relacionada à qualidade, não tem não, Ana? Porque tem. Tudo que leva a sua assinatura ali tem uma marca. Eu acho que a gente não abre mão dessa qualidade, né, desse perfeccionismo. Isso vem da minha mãe. E eu sou muito exigente, doente, assim. Agora eu tô mais calma. Agora eu escuto. Gente, ela é tão calma que eu não consigo imaginar ela de outro jeito. Eu agora tenho que deixar entrar os jovens na minha vida, sabe? Eu quero ouvir mais agora. Estou num pedaço que eu quero aprender de novo. Nós vamos agora para a nossa sessão mais gostosa, a sessão Receitinha. O que a Ana Soares, a Aninha, vai ensinar para os ouvintes do Cozinha do Lorensato. Olha, uma coisa que vai bem na massa, que é fácil de fazer, vamos fazer uma manteiguinha de sálvia. Né? Que vai com uma massinha, vai com cabelo de anjo, vai com... Você pode usar depois de um bifinho de frango, de uma outra, não é? Com um filezinho, um saltimboca. Eu acho que ela é muito versátil, né? Simples, e no Natal, eu acho que ela harmoniza bem, porque você tem pratos mais fortes. Então, vamos lá, pegue uma barrazinha de manteiga de 200 gramas, não é? Você vai pegar um grãozinho de alho sem embrião, micro picado, folhas de sálvia a gosto, porque a sálvia não é um produto muito, não é uma erva que assim, ela é muito usada, é um aprendizado, não é? Então, bota aqui 2 colherinhas de sálvia picadinhas, frescas, se quiser pode misturar um pouco com salsa para diluir, bota uma raspinha de laranja ou limão, pode botar também o que mais que nós vamos botar aí? Uma manteiga, pode botar um fio de azeite de oliva, não é? Deixa essa manteiga amolecer em temperatura ambiente, mistura tudo isso e reserva num potinho na geladeira para quando você precisar. Quebra muitos galhos, é cozinha de alma, aquele macarrãozinho que você faz depois do cinema, quando você chegar, não é? Depois de um exaustão do dia a dia, ou põe nesse bifinho, passa esse macarrãozinho na manteiga e de sálvia e pronto, frita um bifinho e acabou.
Tá vendo? Não precisa muito. A Ana acaba de explicar pra gente, né, que com uma manteiguinha, com um toque de tempero, a gente tem quase um banquete. E se não quiser fazer a manteiga assim, bota a manteiguinha para derreter, joga as folhinhas de sálvia, frita que elas vão aromatizar aquilo e joga em cima da massa. Eu sou Arnaldo Lorenzato e recebi hoje aqui no estúdio a chefe Ana Soares, a Aninha. Ana, muito obrigado. Foi um prazer essa conversa, esse bate-papo, me aproximar mais de você, ver você mais de perto e saber que nós somos dois caipiras. Que delícia de vida. A conversa dos caipiras. Até a próxima sexta, um abração a todos.